Atenção para essa história. Vai mexer com as suas emoções. Tem coisas que a gente carrega a vida inteira trancadas no peito. Coisas que queimam por dentro e que ninguém tem coragem de falar alto. Eu, Carlota, passei décadas guardando esse peso, esse nó na garganta que aperta toda vez que lembro do que meus próprios pais fizeram comigo. Eles me moldaram, me quebraram, me ensinaram que ser mulher era sinônimo de servir, de calar, de aceitar. E eu aceitei. Até o dia em que não aceitei mais. O que vou contar agora vai mexer com você, de um jeito que talvez não esteja esperando. Porque não é uma história bonita. Não é daquelas que a gente ouve na mesa de domingo e sorri. É sobre traição familiar. Sobre como quem deveria me proteger foi quem me jogou na boca do lobo. É sobre o casamento que me venderam como destino. Sobre as noites em que chorei em silêncio, enquanto meu corpo era usado como objeto. E é sobre a vingança que coloquei em prática. Devagar, em silêncio, até que tudo desmoronasse. Muita gente finge que isso não acontece. Que essas histórias são coisa do passado ou exagero de quem quer atenção. Mas eu estou aqui, com mais de 70 anos nas costas. E posso garantir, aconteceu comigo, aconteceu com outras. E ainda acontece por aí, disfarçado de tradição, de respeito, de obediência. Se você sente que precisa ouvir isso, se algo dentro de você já está incomodado só de ler essas palavras, então se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir vai te fazer enxergar coisas que talvez estivessem escondidas debaixo do tapete da sua própria vida. A infância roubada, quando aprendi que ser mulher era sobre servir. Eu tinha 6 anos quando minha mãe me colocou pela primeira vez em frente ao fogão e disse que aquele era meu lugar. Não foi com carinho, não foi com paciência. Foi com a mão pesada no meu ombro e a voz fria dizendo que mulher que não sabe cozinhar não vale nada. Meu irmão, 2 anos mais novo, estava no quintal brincando com o carrinho de madeira que meu pai fez para ele. Eu olhei para a janela, vi ele rindo e senti algo se partir dentro de mim. Naquele momento, sem entender direito, eu aprendi que nascer menina era nascer condenada. Não era sobre ter infância. Era sobre se preparar para ser útil. Minha mãe não era má por natureza. Pelo menos era o que eu queria acreditar. Ela foi criada do mesmo jeito, pela avó dela, pela mãe dela, por todas as mulheres da família que vieram antes. Era como se existisse uma corrente invisível prendendo todas nós no mesmo ciclo. Ela me ensinava a lavar roupa no tanque até minhas mãos ficarem vermelhas e rachadas. Me ensinava a passar pano no chão de joelhos, porque vassoura não tirava a sujeira de verdade. Me ensinava a servir meu pai e meu irmão primeiro, sempre, e só depois comer o que sobrava. E quando eu reclamava, quando minha voz infantil ousava perguntar por que meu irmão não fazia nada, a resposta vinha em forma de tapa na boca e um silêncio que doía mais que qualquer pancada. Meu pai era um homem duro, de poucas palavras, mas de presença pesada. Ele nunca precisou gritar muito pra gente saber quem mandava. Bastava olhar, bastava entrar na sala pra todo mundo se calar. E eu aprendi que homem era isso. Uma autoridade inquestionável. Um rei dentro de casa. Alguém que a gente servia sem questionar. Minha mãe corria pra trazer café, corria pra buscar chinelo, corria pra preparar a comida do jeito que ele gostava. E eu via aquilo tudo e pensava que era amor, que era cuidado. Não era. Era medo. Era submissão. Era o treinamento funcionando nela também. E agora ela repassava pra mim como quem passa uma receita de bolo, sem questionar os ingredientes. Eu não brincava como as outras crianças brincavam. Não tinha boneca, não tinha tempo pra correr descalça no barro ou subir em árvore. Minha infância foi feita de tarefas, de obrigações, de silêncio. Aos 8 anos eu já sabia fazer um feijão completo. Já sabia costurar botão. Já sabia que meu corpo não era meu. Era da casa, era da família, era de quem viesse a me querer no futuro. Minha mãe falava isso sem pudor, sem perceber o peso das palavras. Dizia que eu precisava estar pronta, que mulher que não se prepara acaba largada, acaba sem valor. E eu acreditava,
Porque criança acredita no que os adultos falam, principalmente quando esses adultos são os únicos que você tem. A escola era um luxo que quase não tive. Fui até o 3º ano, só para aprender a escrever meu nome e fazer conta básica. Depois disso, meu pai disse que não tinha sentido gastar mais tempo com estudo, que mulher não precisava de letra bonita, precisava de mão habilidosa. Meu irmão continuou indo, claro. Ele tinha futuro. Ele ia ser alguém. Eu ia ser esposa, ia ser mãe, ia ser sombra. E isso foi enfiado na minha cabeça com tanta força que eu comecei a acreditar que não havia outro caminho. Comecei a achar que questionar era errado, que sonhar era perigoso, que desejar algo diferente era uma falha minha, não do mundo ao meu redor. Quando completei 10 anos, minha mãe me sentou na beira da cama e começou a falar sobre casamento. Não perguntou se eu queria, não perguntou o que eu sentia. Apenas disse que logo eu estaria pronta, que logo algum homem ia me escolher e que eu precisava ser grata por isso. Grata. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça por dias. Grata por quê? Por ser escolhida como se fosse um objeto na prateleira? Por ter meu destino decidido por outros? Mas eu não falei nada. Apenas baixei a cabeça e concordei. Porque era isso que meninas como eu faziam. A gente concordava, a gente obedecia, a gente se moldava até caber no espaço que reservaram pra gente. Mesmo que esse espaço fosse apertado demais, mesmo que sufocasse. Você já pensou em quantas meninas ainda hoje estão sendo criadas assim? Quantas estão aprendendo desde cedo que o próprio corpo não lhes pertence? Deixa aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Quero saber se isso ainda acontece na sua família ou se você conhece alguém que passou por algo parecido. As lições silenciosas. O treinamento que ninguém chamava de abuso. Tinha uma coisa que minha mãe repetia toda semana, como se fosse uma oração. Ela dizia que mulher que respeita o marido nunca fica desamparada. E eu ouvia aquilo como se fosse a verdade absoluta, como se existisse alguma lógica nessa equação distorcida. Respeitar, no vocabulário dela, não era sobre consideração mútua. Era sobre anular, era sobre engolir, era sobre transformar raiva em silêncio e dor em sorriso. Ela me ensinava a abaixar a cabeça antes mesmo de alguém mandar. Me ensinava a pedir desculpas por coisas que eu não fiz. Me ensinava que homem tem necessidades e que mulher tem obrigações. E tudo isso era embrulhado num papel bonito chamado educação. Mas por baixo era veneno puro. Minha mãe me levava para casa de outras mulheres casadas, sempre com a desculpa de que eu precisava aprender. E lá eu via tudo. Via mulher com o olho roxo dizendo que tinha tropeçado. Via mulher magra demais servindo prato cheio para o marido enquanto ela comia só o caldo. Via mulher grávida carregando peso enquanto o homem dormia na rede. E ninguém falava nada. Ninguém achava estranho. Era normal. Era esperado. Era o que toda mulher ia viver. Então melhor se acostumar logo. Eu absorvia aquilo tudo com um misto de medo e resignação. Como se estivesse assistindo um filme de terror onde eu já sabia que ia ser a próxima vítima. Mas não tinha para onde correr. Aos 12 anos, minha mãe começou a me ensinar coisas que nem sei como colocar em palavras sem sentir o estômago revirar. Ela me disse que marido tem direitos e que esposa não pode negar. Disse que na primeira noite eu ia sentir dor, mas que era assim mesmo, que toda mulher passa por isso. Disse que eu não devia reclamar, não devia chorar alto, não devia fazer cara feia, que homem não gosta de mulher complicada, que homem quer mulher que facilita. E enquanto ela falava, enquanto enfiava essas ideias na minha cabeça, eu sentia meu corpo inteiro travar, como se cada célula estivesse gritando que aquilo estava errado. Mas minha boca permanecia fechada, porque criança não contesta adulto e menina não questiona mãe. Ela me mostrou como deitar, como virar o rosto, como fingir que estava tudo bem mesmo quando não estava, como se fosse uma coreografia macabra que eu precisava decorar. E o mais assustador não era nem o que ela dizia, mas a naturalidade com que dizia. Era como ensinar a fazer bolo, a trocar fralda, a varrer casa. Era técnica, era instrução, era preparo,
Ela estava me treinando para ser estuprada legalmente, para ser usada dentro de um casamento. E ainda achar que aquilo era amor, era dever, era destino. E ninguém ao redor achava isso errado. Ninguém intervinha. Ninguém salvava. Por que salvar de quê? Se aquilo era considerado normal. Meu pai nunca participou diretamente dessas conversas, mas ele estava sempre lá, na periferia, aprovando tudo com o silêncio dele. Ele via minha mãe me moldando, me quebrando, e não movia um dedo. Pelo contrário, às vezes soltava comentários sobre como eu estava ficando mocinha, sobre como logo algum homem ia me querer. E aquilo me dava calafrios. Era como se eu estivesse sendo preparada para um leilão. Como se meu valor fosse medido pela minha utilidade, pela minha obediência, pela minha capacidade de servir sem reclamar. Eu não era Carlota. Eu era um projeto, um produto, uma ferramenta. Aos 13 anos comecei a menstruar. E aquilo foi tratado como um marco. Não um marco de desenvolvimento, de saúde, de vida, mas um marco de disponibilidade. Minha mãe disse que agora eu era mulher de verdade, que agora eu podia ter filhos, que agora eu estava pronta. Pronta para quê? Para ser entregue? Para ser consumida? Ela não usava essas palavras, claro. Ela embrulhava tudo em romantização barata, em promessas de felicidade futura, em fantasias de vestido branco e casa própria. Mas eu já estava começando a entender, mesmo sem querer, mesmo tentando não entender, que aquilo tudo era mentira. Que o que me esperava não era conto de fadas, era prisão. E a chave dessa prisão estava nas mãos dos meus próprios pais. Você consegue imaginar o que é crescer, sabendo que seu próprio corpo vai ser entregue a alguém? E que você não tem escolha? Conta aí embaixo se você acha que isso ainda acontece, disfarçado de tradição. O casamento arranjado. O dia em que me venderam como gado. Eu tinha 15 anos quando meu pai chegou em casa com a notícia. Nem perguntou, nem preparou o terreno. Apenas disse que tinha conversado com um homem da cidade vizinha. Um viúvo de 42 anos que precisava de uma esposa para cuidar da casa e dos 3 filhos que a primeira mulher deixou. E que esse homem tinha me escolhido. Escolhido. Como se eu fosse uma fruta na feira. Como se ele tivesse passado o olho, aprovado a mercadoria e fechado o negócio com meu pai. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Senti o ar faltar, mas não podia desmaiar. Não podia gritar. Não podia correr. Porque meninas como eu não tinham direito a nenhuma dessas reações. A gente só tinha direito a aceitar. Minha mãe ficou feliz. Ela disse que era uma bênção. Que viúvo com filhos era até melhor. Porque já sabia o valor de uma boa esposa. Que eu ia ter uma casa, comida garantida. E que se eu fosse esperta, se me comportasse direito, talvez até fosse tratada bem. Tratada bem. Isso dependia de eu me comportar. Dependia de eu agradar. Dependia de eu ser boa o suficiente para merecer não apanhar. E enquanto ela falava, enquanto pintava aquele quadro podre com cores pastéis, eu olhava para ela e pensava: como é que você faz isso? Como é que você entrega sua própria filha, sabendo o que eu vou enfrentar? Mas ela não estava entregando. Ela estava cumprindo o papel dela. Ela estava fazendo o que fizeram com ela. E o ciclo continuava. Eu nunca tinha visto o homem antes do dia que ele apareceu lá em casa pra me conhecer. Ele era alto, forte, com mãos grandes e olhar pesado. Não sorriu pra mim. Não perguntou meu nome. Só ficou ali, parado na sala, avaliando. Meu pai ofereceu café. Eles conversaram sobre plantação, sobre clima, sobre política local. E eu estava ali, sentada no canto. Invisível, mas completamente exposta. De vez em quando ele olhava para mim. E eu sentia cada olhar como se fosse uma mão me tocando sem permissão. Sentia nojo, sentia medo, sentia raiva. Mas não podia demonstrar nada. Tinha que ficar quieta, de cabeça baixa, como minha mãe me ensinou. No final da visita, ele disse pro meu pai que eu servia, como se fosse uma ferramenta, um eletrodoméstico. E meu pai apertou a mão dele, selaram o acordo e pronto. Meu destino estava decidido. Iam me casar em 2 meses. 2 meses para eu me despedir da infância que eu nunca tive.
para eu me preparar para ser esposa de um homem que eu não conhecia, mãe de crianças que não eram minhas, prisioneira de uma casa que nunca ia ser minha de verdade. E ninguém me perguntou se eu queria. Ninguém me deu escolha. Ninguém me salvou. Minha mãe começou a preparar enxoval, lençóis brancos, toalhas bordadas, roupas de cama que ela costurou durante anos esperando esse momento. E enquanto ela bordava, enquanto dobrava, enquanto separava, ela me dava conselhos. Dizia para eu ser obediente, para não contrariar, para fazer tudo o que ele mandasse sem questionar. Dizia que os filhos dele iam me testar, mas que eu não podia ser fraca, tinha que impor respeito sem deixar de ser submissa ao pai deles. Como é que faz isso? Como é que a gente respeita e se anula ao mesmo tempo? Mas ela não via contradição. Para ela, tudo isso fazia sentido. Para ela, eu estava tendo sorte. O dia do casamento foi o pior da minha vida. Não teve festa, não teve alegria, não teve nada que se parecesse com celebração. Foi só uma cerimônia rápida na igreja. Alguns vizinhos de testemunha. E depois me levaram para casa dele. Para casa que agora era minha. Mas não era. Nunca ia ser. Eu entrei naquela casa e senti o peso de uma sentença. Senti que tinha acabado. Que a Carlota que eu era, por menor e mais sufocada que fosse, tinha morrido ali. E no lugar dela nasceu uma sombra. Uma ferramenta. Uma escrava com papel de esposa. E o pior de tudo é que todo mundo ao redor achava aquilo lindo. Achava aquilo certo. Achava que eu estava começando minha vida. Mas eu sabia a verdade. Eu estava começando minha morte. Já parou para pensar em quantas meninas ainda hoje são entregues assim, sem voz, sem escolha? Deixa aqui embaixo se você conhece alguma história parecida ou se isso já aconteceu na sua família. A primeira noite, quando descobri que fui preparada para sofrer. A casa estava em silêncio quando chegamos. Os filhos dele já tinham ido dormir. Ou pelo menos era o que ele disse. Eu não vi ninguém. Não ouvi nada além do barulho dos meus próprios passos no chão de tábua velha. Ele me levou direto para o quarto, fechou a porta e eu senti meu corpo inteiro travar. Tudo que minha mãe tinha me ensinado veio de uma vez. Não chora alto, não resiste, não faz cara feia. Mas nada tinha me preparado de verdade. Nada me preparou para a dor. Nada me preparou para o nojo. Nada me preparou para sentir que eu estava sendo destruída por dentro e ainda ter que fingir que estava tudo bem. Ele não foi gentil. Não teve conversa. Não teve carinho. Não teve nada que pudesse ser confundido com afeto. Foi rápido. Foi violento. Foi doloroso. E quando terminou, ele virou para o lado e dormiu como se não tivesse acabado de rasgar algo em mim que nunca mais ia se curar. Eu fiquei ali, deitada, olhando para o teto escuro, sentindo meu corpo latejando, sentindo algo quente escorrendo entre as minhas pernas. Sangue. Minha mãe tinha dito que ia sangrar. Tinha dito que era normal, mas ela não tinha dito que ia doer daquele jeito. Não tinha dito que eu ia me sentir suja. Não tinha dito que eu ia querer morrer. Chorei em silêncio a noite toda. Mordi o braço para não fazer barulho. Porque se ele acordasse e ouvisse, ia achar que eu estava reclamando. E mulher que reclama não presta. Mulher que reclama apanha. Mulher que reclama fica marcada. Então eu engoli tudo. Engoli a dor. Engoli a revolta. Engoli o desespero. E quando amanheceu, levantei daquela cama, limpei o sangue, vesti a roupa e fui para a cozinha fazer café. Porque era isso que eu tinha que fazer. Era isso que esperavam de mim. Era isso que me ensinaram. Os filhos dele me olharam com desconfiança quando apareci. 3 crianças. O mais velho com 10 anos. O do meio com 8. E a menor com 5. Eles não me queriam ali. E eu não queria estar ali. Mas nenhum de nós tinha escolha. Ele tinha decidido que eu ia cuidar deles. E pronto. Eu tentei ser gentil. Tentei sorrir. Tentei fazer tudo certinho. Mas eles sentiam. Crianças sempre sentem. Eles sabiam que eu estava quebrada por dentro. Sabiam que eu não era mãe deles de verdade. Sabiam que eu era só mais uma peça naquela casa. Mais uma engrenagem naquela máquina de sofrimento. Ele me chamava quando queria. Não importava a hora. Não importava se eu estava cansada. Não importava se eu estava doente. Marido tem direitos.
Era isso que minha mãe tinha enfiado na minha cabeça. E eu obedecia. Deitava, deixava. Morria um pouco mais a cada vez. E depois levantava, lavava o rosto e continuava. Porque era isso que mulher fazia. A gente continuava. A gente aguentava. A gente sobrevivia. Não porque era forte, mas porque não tinha alternativa. Os primeiros meses foram os piores. Eu ainda tinha esperança. Ainda achava que talvez as coisas melhorassem. Que talvez ele fosse se acostumar comigo e ser mais gentil. Mas ele não mudou. Se alguma coisa, ficou pior. Porque agora eu era propriedade dele de papel passado. Agora ele podia fazer o que quisesse. E fazia. E eu ia aprendendo dia após dia que o treinamento que meus pais me deram não foi para eu ser feliz. Foi para eu aguentar. Foi para eu não quebrar tão rápido. Foi para eu durar o suficiente para servir. E foi isso que eu fiz. Durei. Sobrevivi. Mas por dentro, eu estava morrendo. Você consegue imaginar o que é ter 15 anos e passar por isso? Deixa aí embaixo o que você pensa sobre casamentos arranjados. Sobre meninas que são forçadas a casar cedo. Os anos de submissão. Vivendo como sombra dentro da própria casa. Os anos foram passando e eu fui me acostumando. Não porque ficou mais fácil, mas porque a gente se acostuma com tudo quando não tem pra onde fugir. Eu acordava antes do sol nascer, preparava café, acordava as crianças, mandava pra escola, limpava a casa, lavava roupa, cozinhava almoço, esperava ele voltar da roça, servia, comia o resto, lavava a louça, colocava as crianças pra dormir e depois ia pro quarto, esperar ele decidir se ia me usar ou não. Todos os dias a mesma coisa. Eu era um robô, eu era uma sombra. Eu não existia como pessoa, eu era função. Ele nunca me bateu sem motivo, pelo menos era o que ele dizia. Sempre tinha um motivo. Comida sem sal, camisa mal passada, criança fazendo barulho, eu olhando errado, eu suspirando alto, eu existindo errado. Qualquer coisa servia de desculpa. E eu aprendi a andar na ponta dos pés dentro da minha própria casa. Aprendi a não fazer barulho, a não ter opinião, a não respirar muito alto. Aprendi a me tornar invisível porque quanto menos eu aparecesse, menos ele se irritava. E quando ele se irritava, alguém pagava. Geralmente eu. As crianças cresceram me vendo assim. Cresceram achando que aquilo era normal. O menino mais velho começou a me tratar do mesmo jeito que o pai. Com desdém, com rispidez, com autoridade. Ele tinha 13 anos e já mandava em mim. Já gritava quando a comida não estava pronta. Já exigia que eu lavasse a roupa dele primeiro. Já reproduzia tudo o que via o pai fazer. E eu deixava. Porque se eu contrariasse ele, o pai tomava as dores. E aí era pior. Então eu abaixava a cabeça e obedecia a um menino que eu tinha criado, que eu tinha cuidado e que agora me tratava como lixo. Eu engravidei 3 vezes. Perdi 2. Um com 3 meses, outro com 5. Ninguém se importou muito. Nem ele, nem minha mãe quando eu contei. Era como se aquilo fosse esperado. Como se mulher perdendo filho fosse só mais um detalhe. Só o terceiro foi pra frente. Uma menina. Eu rezava todo dia pra ela não nascer. Não porque eu não quisesse, mas porque eu sabia o que esperava ela. Sabia que ela ia crescer vendo o pai me humilhar. Sabia que ela ia aprender que ser mulher era sofrer. Sabia que eu ia ter que fazer com ela o que minha mãe fez comigo. E isso me destruía. Ela nasceu e eu não senti alegria. Senti peso, senti culpa, senti medo. E quando olhei pra ela, tão pequena, tão frágil, eu pensei: desculpa. Desculpa por te trazer pra esse inferno. Desculpa por não conseguir te proteger. Desculpa por não ser forte o suficiente para te dar um futuro diferente. Mas ela mamou, cresceu, e eu tentava dar o mínimo de carinho que eu conseguia. Tentava fazer ela sorrir, tentava fazer ela esquecer, mesmo que por alguns minutos que a gente vivia numa casa onde amor não existia. Foram 10 anos assim, 10 anos de submissão, de silêncio, de desaparecimento. Eu tinha 25 anos e parecia uma velha. Meu corpo estava cansado, minha alma estava morta, meu olhar estava vazio. Eu era uma casca.
E todo mundo ao redor achava que eu estava bem, que eu estava cumprindo meu papel, que eu era uma boa esposa. Boa esposa. Eu era escrava, mas ninguém chamava pelo nome certo. Ninguém via, ninguém queria ver. E eu ia levando, ia aguentando, ia sobrevivendo. Até que algo dentro de mim começou a mudar. Devagar, silencioso, perigoso. E eu nem percebi no começo. Mas estava acontecendo. Estava crescendo. E quando eu percebi, já era tarde demais para voltar atrás. A raiva tinha enraizado. Você acha que existem mulheres vivendo assim ainda hoje? Aprisionadas dentro de casamentos que parecem normais por fora? Conta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. O despertar silencioso. Quando a raiva começou a ferver por dentro. Tinha uma vizinha que morava 3 casas para baixo, Dona Teresa. Ela era viúva, morava sozinha e ninguém mexia com ela. Ela falava o que queria, fazia o que queria e nenhum homem mandava nela. Eu olhava para ela com inveja, com raiva também, porque ela tinha o que eu nunca ia ter, liberdade. E o pior é que ela nem tinha feito nada de extraordinário para conseguir isso. Só tinha esperado ter o marido morrer. E eu comecei a pensar nisso. Comecei a pensar que a única saída para uma mulher como eu era a morte. Dele, não minha. A minha já estava acontecendo aos poucos, todos os dias. Um dia eu estava no quintal estendendo roupa e escutei ela conversando com outra vizinha. Elas falavam baixo, mas eu estava perto o suficiente para ouvir. Dona Teresa dizia que o marido dela tinha sido um desgraçado, que tinha batido nela por anos e que quando ele morreu de infarto na roça, ela não derramou uma lágrima. Disse que até deu graças a Deus. E a outra vizinha riu. Riu e disse que entendia, que tem homem que a morte é presente. E aquilo mexeu comigo, porque eu percebi que eu não estava sozinha, que outras mulheres também sentiam raiva, também desejavam o pior, também sobreviviam contando os dias até ficarem livres. A partir daquele dia, comecei a prestar mais atenção, comecei a ver as coisas de outro jeito. Comecei a perceber que não era só eu. Tinha a mulher do João que sempre usava manga comprida mesmo no calor. Tinha a mulher do seu Pedro que não sorria nunca. Tinha a mulher do Zé que mancava sem motivo aparente. E ninguém falava nada. Todo mundo fingia que não via. Todo mundo fingia que aquilo era normal. Mas eu estava vendo e estava cansada de fingir. Eu comecei a reparar nele também. Nos detalhes, na rotina, nos hábitos. Ele bebia toda noite, sempre. Cachaça. 2, 3 doses antes de dormir. Dizia que ajudava a relaxar. E eu servia, sempre servi. Mas agora eu servia prestando atenção. Agora eu servia pensando. Pensando em quanto ele bebia. Pensando em quanto aquilo afetava ele. Pensando em quanto controle eu tinha sobre o que ele colocava pra dentro. E uma semente foi plantada. Uma semente pequena, perigosa, escondida. Mas estava lá e começou a crescer. Minha filha tinha 5 anos e já estava começando a ter medo dele. Ela escondia quando ele chegava. Ficava quieta demais e eu via nela o que eu tinha sido. E aquilo me partiu. Me partiu e me enfureceu ao mesmo tempo. Porque eu percebi que não era só sobre mim. Era sobre ela. Era sobre todas as meninas que vinham depois. Era sobre esse ciclo maldito que não parava nunca. E eu pensei, se eu não fizer nada, ela vai crescer e virar eu. Ela vai casar com um homem que alguém vai escolher para ela. Ela vai sofrer o que eu sofri. E eu vou ser cúmplice disso. Eu vou ser minha mãe. E isso eu não podia permitir. A raiva que eu sentia não era explosiva. Não era gritada. Era fria. Era calculada. Era lenta. E foi crescendo dentro de mim como um câncer silencioso. Eu não chorava mais. Não me assustava mais. Não sentia mais nada quando ele me tocava. Eu tinha desligado por dentro. E no lugar da Carlota que tinha sido quebrada, nasceu outra coisa. Algo duro. Algo perigoso. Algo que sabia esperar. Algo que sabia planejar. E enquanto ele achava que tinha me domado completamente, que eu era a esposa perfeita, obediente, apagada, eu estava lá no fundo, tramando. Não sabia ainda o quê, mas sabia que algo ia acontecer. E que quando acontecesse ninguém ia suspeitar de mim,
Porque quem suspeita de uma sombra? Você acha que raiva guardada pode se transformar em algo perigoso? Deixa aí sua opinião sobre mulheres que reagem depois de anos de abuso. O plano nasceu na cozinha, arquitetando a vingança entre panelas. Foi na cozinha que tudo começou a tomar forma. Não foi um momento grandioso. Não teve revelação divina. Não teve voz na minha cabeça dizendo o que fazer. Foi só eu, descascando batata e pensando em quanto tempo eu tinha passado naquela cozinha, pensando em quantas refeições eu tinha feito para ele, pensando em quanto poder eu tinha ali e que ninguém nunca tinha percebido, porque cozinha é lugar de mulher e homem não presta atenção no que acontece lá dentro. Homem só quer o prato na mesa. E foi isso que me deu a ideia. Eu não queria matá-lo, pelo menos não no começo. Eu só queria que ele adoecesse, que ficasse fraco, que precisasse de mim do jeito que eu sempre precisei dele. Queria ver ele dependente, vulnerável, assustado. Queria que ele sentisse um pouquinho do que eu senti todos esses anos. E a cozinha era o lugar perfeito, porque ali eu controlava tudo. Ali eu decidia o que entrava no corpo dele. E ele nem desconfiava. Ele comia tudo que eu tentar novamente, Dedê continue, colocava na frente dele, sem questionar, sem verificar, sem pensar duas vezes, porque para ele, eu era inofensiva. Eu era só a mulher dele, a sombra, a que obedecia. Comecei devagar, muito devagar. Parei de temperar a comida direito. Colocava sal demais num dia, de menos no outro. Deixava a carne passar do ponto, o feijão ficar ralo. Nada que chamasse atenção de verdade, mas o suficiente para ele começar a reclamar. E ele reclamava, gritava. Às vezes jogava o prato, mas eu pedia desculpa, baixava as cabeças e fingia que estava errando sem querer. E ele acreditava, porque homem sempre subestima a mulher, sempre acha que erro é burrice, não estratégia. E enquanto ele gritava, enquanto ele me humilhava na frente das crianças por causa da comida ruim, eu sorria por dentro. Porque ele não sabia, não fazia ideia do que estava começando. Depois passei para a próxima fase. Comecei a adicionar coisas, pequenas coisas, ervas que deixavam o estômago solto, raízes que davam azia. Nada que matasse, nada que fosse óbvio, só o suficiente para ele começar a se sentir mal. Ele passou a ter dor de barriga frequente, começou a reclamar de cansaço, começou a dormir mais. E todo mundo achava que era coisa da idade, que era o trabalho pesado, que era normal. Mas eu sabia que era eu. E aquilo me dava uma sensação estranha. Uma mistura de medo e poder. Pela primeira vez na vida, eu tinha controle sobre algo. Pela primeira vez, eu não era só vítima. Passei meses fazendo isso. Meses observando ele definhar devagar. Ele ficou mais magro, mais irritado, mais fraco. Começou a desconfiar que tinha algo errado, mas nunca desconfiou de mim. Nunca. Ele foi em curandeiro, foi em benzedeira. Até tentou médico na cidade, mas ninguém descobria nada. Porque não tinha doença. Tinha eu. E eu estava ali, do lado dele, fingindo preocupação, levando chá, cuidando dele como esposa dedicada. E quanto mais eu cuidava, mais ele confiava. Mais ele dependia e mais poder eu ganhava. Mas não era só a comida. Eu comecei a mexer em outras coisas também. Comecei a espalhar rumores. Falava baixinho com as vizinhas sobre como ele estava estranho, como estava esquecido, como estava confuso. Plantava dúvidas, criava narrativas. E as vizinhas espalhavam. E logo todo mundo estava comentando sobre como o marido da Carlota estava adoecido. Coitado! E coitada da Carlota, tendo que cuidar de um homem doente sozinha. Eu virei a vítima aos olhos de todos. E isso me protegeu. Porque ninguém suspeita de vítima. Ninguém acha que vítima é capaz de revidar. Os filhos dele começaram a me tratar diferente também. Principalmente o mais velho. Ele percebia que o pai estava fraco. E ele, agora com 20 e poucos anos, começou a querer assumir o papel de homem da casa. Começou a dar ordens. Começou a achar que era ele quem mandava. E eu deixei ele pensar que tinha poder. Porque eu sabia que não tinha. Porque eu sabia que no fundo, no silêncio da cozinha, no segredo dos temperos, no controle da comida, quem mandava era eu.
E ele, assim como o pai, nunca ia descobrir. Porque eles nunca prestaram atenção, nunca respeitaram o suficiente para perceber que mulher calada não é mulher domada, é mulher planejando. Você já parou para pensar no quanto de poder existe dentro de uma cozinha? No quanto de confiança um homem deposita na comida que a mulher prepara? Deixa aqui sua opinião sobre isso. A execução como virei o jogo sem levantar a voz levou 2 anos. 2 anos de paciência, de constância, de cuidado meticuloso para ninguém desconfiar. E ele foi definhando, foi perdendo peso, perdendo força, perdendo autoridade. Chegou um ponto em que ele não conseguia mais trabalhar na roça direito. Ficava cansado rápido demais. Começou a depender de mim para coisas básicas. Para levantar da cama alguns dias, para tomar banho, para se vestir. E cada vez que eu ajudava, cada vez que eu fingia preocupação, eu sentia um gosto de vitória. Amargo, mas vitória. Porque finalmente, ele estava sentindo um pouquinho do desamparo que eu sentia a vida inteira. Mas o melhor, o mais delicioso de tudo, foi ver como as pessoas começaram a me tratar. Eu virei a esposa dedicada. A que não abandonou o marido doente. A que cuidou com amor, mesmo ele sendo difícil. As vizinhas vinham me visitar. Traziam comida, me consolavam. Dona Teresa, aquela vizinha que eu invejava, veio um dia e segurou minha mão. Disse que eu era forte, que eu era exemplo. E eu só sorri. Sorri e agradeci. Porque ela não sabia. Ninguém sabia. Ninguém imaginava que a esposa dedicada era a mesma que estava matando ele aos poucos. Não com facada, não com veneno violento, mas com constância, com paciência, com silêncio. Eu diminuí a frequência das coisas que eu colocava na comida. Deixei ele melhorar um pouco. Deixei ele achar que estava se recuperando. E quando ele voltou a ter forças, quando voltou a mandar em mim, quando voltou a gritar, eu recomeçava. E ele piorava de novo. E isso foi quebrando ele psicologicamente também. Ele não entendia o que estava acontecendo. Não entendia por que melhorava e piorava sem padrão. E aquilo gerou ansiedade, medo, paranoia. Ele começou a ficar mais quieto, mais recolhido, mais assustado. E eu estava cada vez mais forte, cada vez mais confiante, cada vez mais inteira. Minha filha, que agora tinha 7 anos, começou a perceber algo. Ela me olhava diferente, como se soubesse, como se sentisse. Crianças sentem coisas que adulto ignora. E um dia ela me perguntou baixinho, enquanto a gente estava sozinha na cozinha: "Mãe, o pai vai morrer?" E eu olhei para ela, olhei bem nos olhos e disse: "Todo mundo morre um dia, minha filha. Uns mais cedo, outros mais tarde. Depende do que a vida faz com cada um." E ela não perguntou mais nada, só abraçou minha perna e ficou ali. E eu soube que ela tinha entendido. Não tudo, mas alguma coisa. E que ela não ia me entregar. Porque ela também tinha medo dele. Porque ela também queria que ele sumisse. Os filhos dele, por outro lado, começaram a me culpar. Diziam que a comida que eu fazia estava matando o pai. Que eu não cuidava direito. Que eu não prestava. E isso foi perfeito. Porque criou uma narrativa. Criou uma história onde eu era a incompetente, não a culpada. E quando ele finalmente morreu, 1 ano depois, de causas naturais, segundo os curandeiros que veio ver o corpo, ninguém me acusou, ninguém desconfiou. Choraram, enterraram e me deixaram lá, viúva, livre e finalmente inteira, finalmente dona de mim. A vingança não foi explosiva, não teve grito, não teve confronto, não teve justiça pública, mas foi completa, porque eu não só tirei a vida dele, eu tirei a autoridade dele antes, tirei a força, tirei a dignidade, fiz ele se sentir pequeno, dependente, assustado, fiz ele sentir um pouco do que eu senti. E quando ele morreu, morreu confuso, fraco e sem entender que quem o destruiu foi a mulher que ele achou que tinha domado. Foi a sombra, foi a invisível, fui eu. E ninguém nunca vai saber. Nunca vou confessar. Nunca vou me arrepender. Porque ele mereceu. Cada dia de sofrimento. Cada segundo de medo. E se isso me faz monstro, então que seja. Porque monstro foi o que fizeram de mim primeiro.
Você acha que vingança resolve? Que dá paz? Ou que só transforma a vítima em outra coisa? Deixa a sua opinião aqui embaixo, quero saber o que você pensa. A liberdade tem preço, o que restou depois que a poeira baixou. Quando ele morreu, eu deveria ter sentido alívio, paz, felicidade. Mas não foi isso que veio. Foi vazio. Um vazio enorme, pesado, que tomou conta de tudo. Porque durante anos eu vivi em função dele. Seja obedecendo, seja planejando contra, seja matando aos poucos. Ele era o centro da minha vida, mesmo quando eu odiava ele. E quando ele sumiu, o que sobrou foi um buraco. Um buraco que eu não sabia como preencher. E percebi que a vingança tinha me consumido tanto quanto a submissão tinha consumido antes. Eu tinha trocado uma prisão por outra. Os filhos dele foram embora. Os 2 mais velhos já eram homens, tinham suas vidas. A menina, a mais nova dos 3, ficou mais um tempo, mas logo arrumou casamento e saiu também. E nenhum deles quis saber de mim. Nenhum deles me agradeceu pelos anos que eu cuidei deles. Pelos anos que eu tentei ser algo parecido com mãe, mesmo sem ter escolhido aquilo. Para eles, eu sempre fui a intrusa. A que roubou o lugar da mãe verdadeira. A que, no final, deixou o pai morrer. E eles foram embora me culpando, me odiando. E eu deixei. Porque, no fundo, eles tinham razão. Eu tinha deixado o pai deles morrer. Eu tinha feito mais que isso. Eu tinha ajudado. Fiquei só eu e minha filha. Ela tinha 8 anos quando ele morreu. E nos primeiros meses, ela ficou mais leve. Sorria mais, brincava mais, como se um peso tivesse saído de cima dela. E aquilo me deu uma pontinha de algo parecido com satisfação, porque pelo menos ela, pelo menos minha filha, tinha sido salva. Ela não ia crescer vendo o pai me bater. Não ia normalizar aquilo. Não ia reproduzir. Ou pelo menos, era o que eu queria acreditar. Mas criança carrega marca, carrega trauma. E por mais que eu tentasse proteger, sei que ficou algo nela. Algo que ela vai carregar pro resto da vida. Dona Teresa veio me visitar uma semana depois do enterro. Sentou na minha cozinha, tomou café e ficou me olhando. Ficou em silêncio por um tempo e depois disse: "Você fez o que tinha que fazer." E eu gelei. Olhei pra ela sem entender. E ela só sorriu. Um sorriso pequeno, cúmplice, como se soubesse, como se reconhecesse. E eu percebi que talvez ela também tivesse feito. Talvez o marido dela não tivesse morrido de infarto naturalmente. Talvez outras mulheres, outras sombras, tivessem feito o mesmo que eu. E que existia uma irmandade silenciosa, uma corrente invisível de mulheres que se vingaram em segredo e levaram pro túmulo. E aquilo me assustou e me confortou ao mesmo tempo. Passei anos tentando me reconstruir, tentando descobrir quem era Carlota sem ser esposa, sem ser vítima, sem ser vingadora. E foi difícil, porque eu tinha passado a vida inteira sendo definida por outras pessoas, por outros papéis. Eu não sabia quem eu era sozinha. Não sabia o que eu gostava, o que eu queria, o que eu sonhava. Eu tinha esquecido. Ou talvez nunca tivesse sabido. E tive que aprender do zero. Tive que aprender a existir. E isso ninguém ensina. Isso a gente descobre sozinha, devagar, tropeçando, errando, tentando de novo. Hoje eu tenho 73 anos. Minha filha cresceu, casou, teve filhos. Ela escolheu o marido. Ela estudou. Ela trabalha. Ela é livre de um jeito que eu nunca fui. E quando olho pra ela, quando vejo ela rindo, tomando decisões, existindo inteira, eu penso, valeu. Tudo que eu fiz, tudo que eu me tornei, valeu. Porque ela não virou eu. Ela não repetiu o ciclo. E talvez essa seja a única redenção que eu vou ter. Talvez o único perdão que eu mereço. Não de Deus, não das pessoas, mas dela, da menina que eu salvei matando o pai. E ela nunca vai saber a verdade completa. Nunca vou contar. Mas ela sabe que eu lutei. Sabe que eu protegi. E isso no final é tudo que importa. O resto eu levo comigo. Pro túmulo, pro inferno se for o caso. Mas levo e não me arrependo. Você acha que Carlota fez certo? Que ela é vítima ou vilã? Ou as duas coisas? Deixa aqui embaixo o que você sentiu ouvindo essa história. Então é isso. Essa é minha história. A história que eu guardei por décadas. A história que ninguém além de você
Acabou de ouvir. E eu sei que talvez você esteja chocado. Talvez esteja com raiva de mim. Talvez esteja pensando que eu sou um monstro. E talvez você esteja certo. Mas antes de me julgar, antes de decidir o que eu sou, eu te pergunto, o que você faria? Se fosse você ali, com 15 anos, entregue como gado, estuprada toda noite, espancada por qualquer motivo, invisível dentro da própria casa. O que você faria? Continuaria aceitando? Continuaria obedecendo até morrer por dentro completamente? Ou faria algo? Qualquer coisa? Eu não estou aqui pedindo perdão. Não estou pedindo compreensão. Estou apenas contando a verdade. A verdade crua, nua, sangrenta. Porque histórias como a minha não são contadas. São escondidas, são silenciadas, são enterradas junto com as mulheres que viveram elas. E enquanto a gente continuar escondendo, enquanto a gente continuar fingindo que isso não existe, que isso não acontece, vão continuar existindo meninas sendo treinadas para os maridos. Vão continuar existindo pais vendendo filhas. Vão continuar existindo mulheres morrendo aos poucos dentro de casamentos que parecem normais por fora, mas são prisões por dentro. E você que está aí do outro lado, o que vai fazer com essa história? Vai fingir que não ouviu? Vai julgar e seguir em frente? Ou vai parar e pensar? Pensar nas mulheres ao seu redor, na sua mãe, na sua irmã, na sua vizinha, na sua amiga. Será que alguma delas está vivendo o que eu vivi? Será que alguma delas está presa, calada, planejando, sobrevivendo? E se estiver, você vai continuar fingindo que não vê? Porque é isso que todo mundo faz. Todo mundo finge. Todo mundo vira a cara. E enquanto isso, mulheres como eu se transformam em sombras ou em monstros. Depende de como você olha. Se você chegou até aqui, se ouviu tudo que eu falei, então talvez você seja diferente. Talvez você seja do tipo que não finge, do tipo que enxerga, do tipo que questiona. E se for, então fica aqui comigo. Se inscreve nesse canal, porque tem mais histórias para contar. Histórias que incomodam, que mexem, que tiram do lugar. Histórias reais, de mulheres reais, que viveram, que sofreram, que reagiram e que merecem ser ouvidas. Ativa o sininho também, porque quando eu voltar com outra história, você vai querer estar aqui. Eu garanto. Deixa eu resumir tudo que eu contei aqui pra você, porque sei que foi pesado, foi intenso. E talvez você precise organizar isso na cabeça. Eu, Carlota, fui treinada desde criança pelos meus próprios pais para ser esposa submissa. Fui moldada, quebrada, ensinada a servir, a calar, a aceitar. Com 15 anos, fui entregue num casamento arranjado para um homem de 42 que não me queria. Só precisava de alguém para cuidar da casa e dos filhos dele. Passei anos sendo estuprada, espancada, humilhada. Vivi como sombra. Até que a raiva começou a crescer. E eu comecei a planejar. Comecei pela cozinha. Comecei devagar. E ao longo de 2 anos, eu fui destruindo ele aos poucos, sem ninguém perceber. Até que ele morreu, e eu fiquei livre. Livre, mas vazia. Livre, mas marcada. E minha filha, pelo menos ela, se salvou. Não repetiu meu destino. E foi por isso que valeu. Agora eu quero que você faça uma coisa pra mim. Vou deixar outro vídeo aqui no final. Outra história que também vai te fazer pensar, te fazer sentir. Clica nele e continua acompanhando. Deixa o like também, porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem essas histórias e perceberem que não estão sozinhas. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal, se ainda não se inscreveu. Porque eu vou continuar contando, vou continuar revelando o que todo mundo prefere esconder. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por ter me ouvido sem interromper, sem julgar antes da hora. Obrigada por ter dado voz para quem passou a vida sendo silenciada. Um beijo grande no seu coração e até a próxima história da vovó.